Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Os salmos de hoje, Salmos 35. O tema: O Senhor é vingador. Como inclui 28 versículos, eu lerei apenas alguns, inicialmente até o verso 6. Advoga minha causa, ó Senhor, contra os que me acusam. Combate contra os que me perseguem. Veste a armadura e toma o escudo. Levanta-te e vem em meu socorro. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou tua salvação. Sejam humilhados e cobertos de vexames que buscam tirar minha vida. Retrocedam, envergonhados, e sejam aniquilados os que tramam a minha ruína. Seja como a palha que o vento carrega quando o anjo do Senhor os espalhar. Tornem-se os caminhos tenebrosos e escorregadios quando o anjo do Senhor os perseguir. O verso de número 10. Proclamei ao mundo de corpo e alma: quem poderá se assemelhar a ti, Senhor? Tu livras os humilhados e fracos do opressor e os necessitados e pobres dos exploradores. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre os atos que não cometi. Retribui-me o bem com o mal. E essa decepção enluta a minha alma. Da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei veste de lamento, humilhei-me com jejum e derramei sobre o meu próprio peito muitas orações. Andei vagueando e lamentando, como por um amigo ou irmão. Prostei-me, enlutado, como quem chora por sua mãe. Contudo, assim que tropecei, eles se alegraram e contra mim se ajuntaram. Reuniram-se às ocultas para me atacar e agrediram-me sem cessar. Verso 17. Até quando, Senhor? Até quando tolerarás a injustiça? Livra minha alma das tramas dos impiedosos, minha vida dos que atacam como leão. Verso 20. Não é de paz que se ocupam, ao contrário, planejam falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Com a boca escarnecedora, riem de mim, me acusam. Agora o apanhamos, vimos tudo com nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não ignore seus atos. Não te afaste de mim, ó Senhor. Desperta, levanta, faz-me justiça, defenda a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Restitui, Senhor. Meu Deus, tu és justo, restitui o meu direito, para que eles não se divirtam às minhas custas. Glória a Deus. Que salmo lindo, que salmo maravilhoso. Salmo de alguém pedindo que Deus seja o juiz. Nós sabemos que Deus é o juiz dos céus e da terra, contra todos os nossos inimigos e os que nos perseguem. E assim, Davi estava pedindo, clamando, implorando para que Deus se levantasse em seu favor. E aqui nessa situação, provavelmente Saul, aliado a pessoas mais, se ajuntavam contra Davi em muitas batalhas. E Davi reclama a Deus pelas injúrias feitas por eles.
Eles esforçam-se para lutar contra Davi, para o perseguir, para levar Davi à ruína, acusando Davi falsamente, abusando dele. Eu quero até usar uma expressão aqui, fazendo o bullying espiritual. Sabe o que é bullying, né? Fazendo o bullying espiritual, abusando de Davi, fazendo os amigos virarem inimigos e triunfando sobre ele. E Davi está declarando aqui a sua própria inocência, pedindo para que Deus viesse o libertar e confortar o coração dele e resgatá-lo, defendendo o que era seu por direito, a sua causa contra os seus opressores, como ele mesmo chama, para que Deus não permitisse a sua queda e para que Deus pudesse, como um consolador, encorajá-lo. E o próprio Davi termina aqui profetizando a derrota dos seus inimigos. Ele termina a si mesmo se motivando com palavras, dizendo que dias melhores virão e falando para Deus em suas orações, cantando a Deus, exaltando o seu nome acima de todas inimizades, todos os ressentimentos. Ele não ficou com a vingança para si, apesar de ter expressamente um desejo que Deus vingasse a ele, mas ele não fez a sua própria vingança. E a palavra de Deus nos ensina, no Novo Testamento, que Jesus nos ensina a perdoar os inimigos e não orar contra eles, mas orar por eles, né? Isso são ensinos de Jesus no Novo Testamento. Nós devemos abençoar as pessoas, mas muitas pessoas usam da sua feitiçaria gospel na hora de orar para pedir a Deus coisas terríveis sobre essas pessoas. E nós devemos pedir a libertação dessas pessoas. Fazendo isso consciente ou inconscientemente, elas terminam fazendo contra o próprio Deus, que certamente vai exercer a justiça. E nós devemos aplicar isso, aplicar nas nossas vidas e não deixar com que o mal reine sobre o nosso coração. A palavra nos ensina que nós não devemos dar lugar à ira, deixar com que esta ira se amplifique no nosso coração e cause e brote raízes de amargura. Nós não devemos dar lugar ao diabo, que se alimenta de pecado, que se alimenta por meio dessas circunstâncias e terminam ganhando espaço na igreja e fora dela. E os inimigos terminam sendo pessoas irreconciliáveis. Ao invés de rogarmos a Deus para que se arrependam, terminamos pedindo a Deus uma vingança de morte. E quando eu digo pedindo, eu digo isso, queridos, não que você faça isso, apenas exemplificando o que aqui está escrito nesta palavra e o que nós podemos tirar de lição. Eu gostaria que você prestasse atenção em algumas observações. Primeira coisa, Davi disse: eles zombam de mim. Há uma coisa muito difícil quando nós percebemos a zombaria dos nossos inimigos, e a pior coisa que existe é quando fazem isso se declarando amigos. É interessante que Davi diz no verso 19 que traíram a minha amizade. É tão bom quando o inimigo é declarado, porque nós sabemos que é inimigo declarado. Ruim é quando são falsos amigos. A exemplo de Jesus e Judas, que Jesus tinha um amor puro e sincero por ele, mas Judas tinha falha de caráter. Jesus sabia dos planos maquiavélicos de Satanás usando Judas. E quando ele chegou próximo ao Cristo,
com aquele sinal que ele marcou com um beijo de saudação no seu mestre. Jesus disse: "Para que vieste, amigo?" E você pode perguntar: quanta falsidade, Anne? Eu acho isso muito falso da parte de Jesus. Como é que Jesus sauda uma pessoa como Judas dessa forma? E a resposta para você é simples: cada um dá o que tem. A Bíblia diz que nós devemos aprender a abrasar a cabeça dos nossos inimigos. Não tem coisa pior do que os nossos inimigos saberem que nós o amamos de verdade e que o caráter que nós temos e o amor que nós temos é sincero. Isso é só para quem tem a natureza de Cristo. Só é possível para aquele que nasceu de novo. Davi também diz, também pede para que Deus lute contra aqueles que o perseguem. E aí a perseguição, ela se dá de diversas formas. A primeira e a mais terrível é a opressão. Davi fala aqui que Deus iria livrá-lo, porque ele estava sendo humilhado, ele estava fraco, e Deus haveria de livrá-lo desta humilhação. Deus haveria de lançar mão o seu machado de guerra e fazer com que a alma dele recebesse salvação. Coisa terrível ficar debaixo de uma opressão maligna. Coisa terrível é enfrentar o dia mau. Mas Davi fala algo para mim e para você. No verso de número 12 ele diz: retribui-me o bem com o mal. Não desista de fazer o bem, ainda que você não colha dessas pessoas que não são capazes de te dar, você vai colher do próprio Deus. Mas esteja certo que a lei da semeadura também funcionará para aqueles que semeiam mal. Interessante que Davi, ele diz: olha, essa decepção enluta minha alma. Você já passou por algo assim? Uma dor tão terrível que você viveu o luto, a experiência de morte, a morte de uma amizade, a morte de um relacionamento falso, a morte de uma pessoa falsa, como se diz aí, duas caras. Terrível a ingratidão dessas pessoas. Aqui eu tenho uma dica para você. Numa escala de 0 a 10, muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa em 10 para essas pessoas. Quando a nossa expectativa é muito alta com relação às pessoas, a nossa frustração ou decepção será na mesma intensidade. Talvez o problema seja exatamente este. Esperamos demais, com a intensidade exacerbada acerca das pessoas, e muitas vezes admitimos um quadro ilusório de perfeição. Fantasiamos que aquela pessoa nunca vai nos perseguir, nunca vai falar mal de nós, nunca vão nos criticar, discordar. E a verdadeira maturidade espiritual faz com que a gente cresça, inclusive nesta área. Porém, sem permitir que essas afrontas de Satanás façam com que a nossa mente desfrute a dor de um luto a ponto de nós entrarmos num quadro depressivo ou num quadro de exaustão espiritual. Eu e você não devemos exercer de forma nenhuma orações vingativas, mas orar ao Senhor que exerce a justa vingança. Davi disse: acorda, Senhor. E aqui eu queria dizer, porventura, Deus está dormindo? É claro que não. A Bíblia diz que não dorme nem cochila aquele que nos guarda. Lembre-se, os salmos não é Deus falando com a igreja, são homens falando com Deus. E aí, quando a gente vai falar com Deus no nosso quarto, a gente fala o que quer, não é? O Espírito Santo permitiu revelações profundas acerca do que pessoas como eu e você passam. É por isso que está escrito para nosso ensino. Exemplificando o verso 13,
É algo que muitas pessoas nem conhecem, que Davi fez por esses amigos quando eles precisaram e eles estavam em quadro de enfermidade, porque Davi diz que quando eles estiveram doentes, eu vesti veste de lamento e me humilhei em jejum e derramei sobre o meu próprio peito muitas orações. Isso é bíblico. Jejuar para que Deus venha libertar uma pessoa de uma enfermidade. Os supostos amigos de Davi, os seus falsos acusadores, numa ocasião de doença, numa ocasião de adversidade, contaram com as orações e lágrimas de um servo que se humilhou diante da presença de Deus, para certamente pedir misericórdia a Deus em favor da vida deles. Tremendo isso. Ele próprio diz: lamentei como que por um amigo ou irmão. E isso daqui fala de ministério de intercessão. Nós somos capazes de perceber a dor do outro e, por causa daquela pessoa, colocarmos numa posição para orarmos a Deus, intercedendo, intermediando, para que aquela causa seja concedida por parte do Senhor. A pergunta é: até quando irás tolerar, desculpa, um trava-língua aqui, até quando Deus irá tolerar as injustiças? A resposta para mim e para você é que Deus não tolera as injustiças. Talvez você pense: não, mas existem coisas que aconteceram na minha vida e que parece que Deus ficou calado. Tá, vou ler para você o que diz Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. Não deixe de vencer, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deus começa dizendo da parte dele: eu vou me vingar e retribuir. E depois ele fala dizendo da sua parte: não é por causa do que eu vou fazer que você vai deixar de fazer a parte que cabe a você, que é exercer o cristianismo. A Bíblia diz em Provérbios 20:22, não diga: eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Está sofrendo? É uma acusação? Não se preocupe. O Senhor, Deus, é vingador. O Senhor é juiz da terra. Ele é o Deus único e certamente exercerá justiça contra os seus opressores, contra os seus adversários. De que forma, Anne? A cada vez que você ora por eles e a cada vez que você pede que bênçãos de Deus repousem sobre a vida deles, certamente eles estarão mais perto do caminho da revelação e do arrependimento. E isso trará um nível de consciência tão elevado que não tem como a pessoa não sentir o sofrimento. Escute que a Bíblia fala: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não tente fazer nada por conta própria. A Bíblia diz que a nossa condição de justiça não passa de trapos de imundícia. Então vamos entregar a tua causa ao Senhor. Deus maravilhoso, querido e santo, nesta noite, ó Pai querido e amado, neste dia de hoje, Senhor, que Tu fizeste, estamos te pedindo, ó Deus Altíssimo, que advogue as nossas causas. Tu, ó Senhor, que és juiz de toda a terra,
e juiz por excelência, que tem como base do teu trono a verdade, que sabe, Senhor, que não se deixa, Pai, enganar, que não dá o culpado por inocente. Levanta-te e vem nos socorrer. Veste, Pai, tua armadura, como disse Davi, o teu escudo, toma a tua lança e o teu machado, e age em nosso favor. Ó Deus, em teu nome, que o teu anjo acampe-se ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Nos tira da humilhação, nos tira da fraqueza espiritual, da fraqueza da alma, deste luto que a nossa mente pode estar se encontrando neste dia de hoje. Em nome de Jesus, tira-nos, Senhor, da opressão, Pai, causada por estas afrontas que são certamente terríveis para qualquer ser humano, ó Pai. A ingratidão. Oh Deus, que nós venhamos a insistir em fazer o bem a quem nos faz o mal e praticar o que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, Pai. Desde já liberamos perdão neste momento para todos os acusadores. Oramos por eles, abençoando, ó Pai, em o nome de Jesus. Não fazendo porque queremos, nem porque somos bons, mas fazemos porque a Tua palavra nos ensina. E bem-aventurado é aquele que pratica a Tua palavra. Este é um homem e uma mulher sensata, que constrói a sua casa sobre a rocha. Por isso nós abençoamos, por isso nós pedimos libertação dessas vidas. Em Teu nome, Jesus Cristo. Está entregue nas Tuas mãos, ó Deus. Tu que haverás de julgar esta sentença. Esta sentença não mais nos pertence, mas a Ti pertence. Em nome de Jesus, oramos a Ti e desde já Te agradecemos. Amém e amém.